Olá, talentosos! E aqui estou com o DR com Dolores, onde a gente vai ter uma conversa bacana, rápida, objetiva, uma DR, inclusive, leve e divertida, porque ela pode ser. Quando a gente fala de amor e dos nossos sentimentos e dos nossos relacionamentos, seria muito bacana que isso fosse, primeiro, suave, como eu disse, leve, como eu coloquei aqui, divertido e principalmente verdadeiro. Eu já disse em vários vídeos para todos vocês que quanto mais você trabalhar com transparência ou se conectar de uma forma transparente aos seus sentimentos, mais você consegue fazer conexão com o outro. Então vamos lá. Nós estamos agora vivendo esse processo que obrigatoriamente nos deixa numa situação mais introspectiva. E eu recebi alguns e-mails me pedindo sugestões de como lidar com o distanciamento físico no momento da quarentena. Quem começou um relacionamento e que se sente inseguro porque não pode ter contato com essa pessoa, não pode sair para jantar, não pode sair para ir ao cinema, não pode ir ao parque, não pode receber essa pessoa, porque às vezes está numa situação realmente de delicadeza e temos aí as orientações de que é importante mantermos este processo. Então, como que eu posso também manter uma relação sem que ela fique sem graça ou que ela gere um distanciamento tão grande que essa relação acabe? Então, quando eu recebi esse tipo de questionamento, a primeira coisa que eu quero te dizer é que a gente está vivendo um momento que ele é delicado, ele é diferente, mas a gente pode continuar a desenvolver outras formas de comunicação. Diferente do passado, em que nós tínhamos talvez a distância física como um fator muitas vezes determinado numa relação onde as pessoas tinham que esperar um longo tempo para se encontrarem fisicamente, e elas conseguiam manter os sentimentos e as relações porque existiam outras formas de comunicação. Antes mesmo do telefone, porque hoje há um segundo, a gente manda uma mensagem e já quer saber se o outro recebeu, se o outro leu, porque a gente tem uma série de tecnologia que nos dá todas as formas de monitorar, não só de fazer a comunicação, mas também de monitorar se o outro recebeu aquela comunicação e se o outro olhou aquela comunicação e por que o outro ainda não me respondeu. Existe uma ansiedade muito estabelecida por conta dessa agilidade da tecnologia. E às vezes isso compromete a forma que a gente poderia desenvolver uma comunicação com mais conexão. E eu vou usar muito essa palavra porque eu penso que neste momento de quarentena, que estamos mais voltados para os nossos lares, para os ambientes familiares, também seria muito importante que fizéssemos uma conexão com o nosso ser e, portanto, com os nossos sentimentos, falando de afeto, de amor, de romance. Então, no passado, as pessoas faziam carta de amor. E a carta de amor, ela funcionava. Por quê? Porque era uma forma de comunicação. Inclusive, eu não sei você, mas eu adoro ler, os romances, os poemas, em que as pessoas se comunicavam de uma maneira muito profunda, falando dos seus sentimentos, independente da distância física e do tempo. Lógico que é muito agradável a gente ter o contato físico, ele confirma, ele sedimenta, ele aproxima, ele gera intimidade, ele gera um outro tipo de comunicação, o olho no olho, o sentir a temperatura da pessoa, o sentir o toque, o olhar, o sorriso, tudo isso é muito estimulante e é uma forma de comunicação profunda, pensando no nosso cérebro, que funcionamos de uma maneira muito pragmática, as informações visuais, as informações que passam pela sinestesia, que tem a ver com tato, olfato, paladar, elas dão uma serenidade para o nosso cérebro. Porém,
Entretanto, o nosso cérebro, ele consegue trabalhar essa concretude por meio da imaginação. Quando uma pessoa, por conta da distância física, começa a pensar que o seu amado, a sua amada, ele vai deixar de sentir o amor, a atração, o afeto, ela está construindo uma realidade. Eu já disse isso para vocês também em outros vídeos. Quando nós construímos uma realidade, a gente passa a acreditar naquela realidade. Achamos que aquilo existe. E achamos que aquilo existe sem efetivamente vivermos a experiência. Portanto, a gente pode usar esse canal para manter a conexão. Então, se eu penso no sentimento que eu tenho, eu posso escrever sobre esse sentimento. Eu posso mandar um WhatsApp, eu posso mandar uma mensagem de voz, que hoje a gente tem inúmeros recursos comparado à analogia que eu acabei de fazer aqui do passado, quando só tínhamos as cartas que às vezes levavam 20, 30 dias, 60 dias para chegar ao seu destino. Hoje a gente tem condições de sentir, de pensar e de falar, por exemplo, através de uma mensagem de voz. Talvez esta agilidade tecnológica nos faça muitas vezes evitar uma coisa muito importante para consolidar um relacionamento afetivo, que é a conexão, que é a verdadeira comunicação com o meu sentir. Como a gente faz tudo muito rápido, às vezes não estamos intimamente vinculados aos nossos sentimentos. E essa quarentena pode nos possibilitar essa fascinante conexão, que vai inclusive fazer com que você sinta o amor antes de cobrar ou antes de checar se o outro realmente está conectado a você. Então, se eu tivesse a possibilidade de primeiro sentir e pensar no que eu gostaria de transmitir para o outro através da escrita ou através da minha voz, talvez eu primeiro fizesse esse exercício que me daria segurança. Porque o que eu vivencio no amor é reflexo daquilo que eu tenho internamente. O que eu vivencio com o outro também é reflexo daquilo que eu tenho internamente. Lógico que você pode me falar assim, mas peraí, Márcia, como assim? Se eu sinto algo, o outro imediatamente vai reproduzir o que eu sinto ou vai corresponder ao que eu sinto? O ideal seria que você sentisse e tivesse essa conexão para também perceber o sentir do outro, o verdadeiro sentir do outro. Quando nós estamos conectados, a gente tem mais competência para se conectar com o outro, mesmo à distância, quase que de uma forma que parece telepática, mas nada tem de telepático, ou eu prefiro aqui falar de coisas mais concretas. Poderíamos até fazer um vídeo para falar sobre isso, né? Sobre as coisas sutis que parecem telepatia quando estamos em conexão primeiro com a gente, e aí temos mais possibilidade novamente de estarmos conectados às outras pessoas. E principalmente quando temos afeto, quando temos amor, quando temos atração, quando temos sentimentos, isso pode acontecer de uma maneira muito mais simples e descomplicada. Mas voltando para a nossa conexão. Então, se eu desse um tempo para escrever exatamente o meu sentir, talvez isso já serenasse as minhas angústias. E eu passaria uma mensagem que possivelmente também geraria um sentimento e uma resposta muito mais qualificada nessa comunicação. Ao invés de fazer comunicação, como algumas pessoas me relataram nos e-mails, de cobrança, de pedir para o outro responder a mensagem, ou pedir para o outro se comunicar, ou pedir para o outro ligar, ou falar para o outro que está se sentindo mal porque o outro está distante. Então, começam as atrapalhações dentro da relação e pior, as cobranças, que distanciam o desejo de se conectar.
Isto falando quando as pessoas estão distantes fisicamente. Então, a primeira coisa que eu quero te convidar a fazer nos próximos dias é que você, antes de sair falando, antes de sair no movimento de ansiedade, mandando áudios, que você primeiro se conecte e pense: o que eu estou sentindo de mais precioso que eu gostaria de entregar para outra pessoa? Como se fosse realmente uma carta de amor, ou como se fosse um lindo bilhete de amor, ou como se fosse uma linda comunicação de amor. Se você está em quarentena, em isolamento com o seu amado e com a sua amada, eu recebi muitas pessoas, né, comunicação de muitas pessoas dizendo que a convivência constante, 24 horas, acaba gerando um certo desgaste. Então vamos lá. A convivência 24 horas, ela é realmente demandadora. Independente do amor, do afeto, a gente conviver numa situação como essa, que tem uma tensão, tem uma instabilidade, tem uma série de notícias que são importantes e uma série de notícias que são notícias que têm a falta de previsibilidade gera uma angústia e algumas notícias elas se atrapalham, porque são notícias de um dado, mas não de uma total realidade, ou de uma possibilidade, não de um cenário fechado, porque a gente está vivendo um cenário que ele é imprevisível, ele vai se formando por conta de dados, e cada país tem uma realidade. Então, vamos imaginar que a gente tem este fator como pano de fundo, e um casal que tem sentimentos convivendo no mesmo ambiente com tensões, fazendo home office, tendo a sua rotina alterada, tendo menos contato com pessoas ou com estímulos que antes elas tinham. Então nós temos aqui uma situação diferente. Já lembrando e retomando que 24 horas em total interação com uma pessoa, ela já gera uma certa tensão, ou ela gera alguns desgastes. Por quê? Porque são muitas coisas a serem negociadas. Às vezes é muito tempo. Lógico que é diferente você fazer uma viagem com seu amado e a sua amada e ficar 20 dias viajando pelo mundo afora, fazendo coisas muito gostosas, 24 horas por dia, e você ficar dentro de casa numa situação como essa. Então aqui é muito importante que a gente estabeleça medidas de respeito, não estabeleça medidas de respeito. Entendendo que muitas vezes a disponibilidade para um diálogo, para uma gentileza, pode ficar um pouco abalada. E é muito importante que a gente estabeleça uma comunicação clara sobre isso, de dizer para outra pessoa: olha, talvez em alguns momentos eu tenho um pouco mais de tensão. Então eu gostaria que você tivesse um pouco de tolerância e que, se eu ultrapassasse qualquer limite, você também colocasse isso, sinalizasse. Vamos trabalhar home office? Vamos criar espaços separadamente, para que a gente possa ter liberdade e também um espaço que crie na nossa mente algo que nós chamamos em programação neurolinguística de âncoras. Eu vou para aquele espaço e você fica nesse espaço. Quando eu me desloco, parece que há uma nova forma de atuar e aquilo que envolve a minha relação com o outro fica preservado. Então, existem algumas formas da gente ajeitar a nossa dinâmica, mesmo num espaço, às vezes restrito, porque às vezes é um escritório para 2 pessoas ou para 3 pessoas numa casa. Então, como é que nós vamos gerenciar essas variáveis? O que vai nos ajudar? Muito diálogo, muito respeito e muita amorosidade, porque estamos todos vivendo uma situação diferente. Se você olhar só para você e pensar só nas suas situações ou na sua mudança ou nas suas inseguranças e exigir do outro que ele tenha paciência, que foi o que eu li em alguns relatos, é muito provável que haja um desgaste maior. Nesse momento é importante que você olhe para o outro, mesmo reconhecendo que é um momento de insegurança para você. Que você treine
pensar nas condições que são favoráveis para o outro e que você traga a comunicação de forma clara e objetiva para manter a gentileza, para manter o carinho, para manter a afetividade, para manter o respeito. Então eu espero que você pratique isso e no próximo DR com Dolores a gente vai falar de como trabalhar na quarentena para manter a chama acesa das coisas boas e como lidar com as inseguranças de uma maneira mais pontual, ok? Nos encontramos no próximo DR com Dolores. Um beijo grande e eu te encontro na nossa próxima DR daqui 2 dias.